Em março de 1972, começaram as atividades do curso de mestrado em Sociologia e Ciência Política, uma iniciativa ousada e visionária de um pequeno grupo de professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ousada porque, no contexto do então governo militar, a abordagem crítica da sociedade brasileira não fazia parte do projeto de dominação construído e implantado a partir do golpe de 1964. Visionária, porque imbuída da necessidade de formar quadros de professores e pesquisadores capazes de estudar, compreender e interpretar a complexidade, as raízes, os problemas, as manifestações da realidade de nosso país, mesmo naquele contexto de cerceamento da liberdade de manifestação e de crítica. O curso de pós-graduação em Ciência Política e Sociologia foi uma iniciativa do Francisco Ferraz. Ele chegou dos Estados Unidos, pós-graduado, veio entusiasmado e se inseriu logo em seguida na universidade como professor. Ele entusiasmou-nos a criar um curso de pós-graduação em Sociologia e Ciência Política. E os primeiros formavam uma espécie de triunvirato: o Elgio Trindade, o Ferraz e eu como representante da sociologia. E aí se desenvolveu o curso, nós tínhamos muita liberdade, eu tinha um chamarisco, porque era na época da ditadura, e eu lecionava Marx, Max Weber e Durkheim. Então isto foi uma das formas de captar o interesse dos alunos, não só por isso, evidentemente, mas também por isso, porque havia uma repressão e ali representava uma liberdade mínima de pensamento e de atuação intelectual. 1972 tem início as atividades do curso de mestrado em Ciência Política e Sociologia. Éramos então a primeira turma, um grupo de 11 alunos e um pequeno grupo de professores. Iniciamos naquela ocasião uma trajetória que hoje completa 40 anos e que sem dúvida podemos afirmar ser uma trajetória exitosa. O programa de Sociologia tem uma grande dívida com a obra ecumênica de estudos da Universidade de Bielefeld, que em 1973 criou um programa especial de bolsas para a formação de professores pós-graduados na área das ciências sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um programa que propiciou a um grande número de professores que futuramente seriam os docentes dos programas de pós-graduação de Sociologia e de Ciência Política realizarem seus cursos de mestrado e doutorado, tanto no Brasil como no exterior. Esse programa durou 4 anos e formou 37 professores que até hoje estão atuando nos respectivos programas. É importante destacar que o programa de Sociologia nasceu em 1972 em conjunto com o programa de Ciência Política. E durante vários anos, esses dois programas integraram uma entidade organicamente articulada e que em 79 viu-se acrescida de mais uma área, que foi a área de antropologia. A partir de então é que se regulariza o processo de rodízio cada 2 anos. Merece destaque o papel que tiveram os seminários de estudos latino-americanos, que a partir de 1981 se realizaram anualmente dentro do programa. Esses seminários tiveram origem nos contatos que os professores que realizaram seus doutorados no México tiveram com cientistas sociais latino-americanos, e que a partir desse intercâmbio foi possível desencadear um trabalho de cooperação que deu origem a que todos os anos alguns professores, não importa que países, viessem a Porto Alegre para debaterem com os cientistas sociais da universidade temas latino-americanos que naquela conjuntura estivessem atraindo a maior atenção no debate acadêmico. Eu gostaria de destacar 2 fatos marcantes para o programa de pós-graduação em Sociologia.
O primeiro foi a separação dos mestrados de Sociologia, Ciência Política e Antropologia em 1985, gerando autonomia e consolidação. O segundo fato foi, em 1994, a fusão do mestrado de Sociologia com o mestrado de Sociologia Rural, resultando na criação de um novo programa de pós-graduação com mestrado e doutorado. Ao longo de sua história, o programa de pós-graduação em Sociologia demonstrou claro compromisso com a formação científica de seus estudantes num clima de cooperação e engajamento crítico. O programa reafirma os valores que animam a verdadeira formação das novas gerações de sociólogos, a curiosidade científica, o rigor metodológico e o compromisso social. Nas 4 décadas que se passaram, o corpo docente do programa foi ampliado e qualificado. Titulado nas mais prestigiadas universidades nacionais, europeias e americanas, compondo uma equipe de diversificada formação teórica e metodológica, o que confere ao programa uma riqueza acadêmica inegável. A procedência dos alunos e a dispersão dos egressos revelam a amplitude geográfica da atração e da influência do programa, que se estende de norte a sul do país e ultrapassa as fronteiras nacionais, recebendo e formando estudantes de países da América Latina e da África. Em 98, o programa já era considerado uma referência nacional, mas nossa publicação periódica, Cadernos de Sociologia, não estava adequada aos padrões de qualidade que se vinham instituindo. Apresentamos, então, ao programa o projeto de uma revista já adequada ao novo momento. Sônia Guimarães, na coordenação do programa, nomeou o professor José Vicente Tavares dos Santos e eu como editores da revista denominada Sociologias. O periódico, desde seu início, apresentou um caráter bastante diferenciado em termos de qualidade acadêmica, visual e de internacionalização, estando presente nas principais bases de dados como Cielo, Redalic e indexadores internacionais importantes como Scopus e EBSCO. Sociologias está classificada no mais alto nível do Qualis Periódicos, A1, e vem contribuindo destacadamente no debate sobre a sociedade contemporânea. Hoje, o PPG de Sociologia tem forte tradição na área, construída a partir de suas pesquisas em diferentes temáticas relacionadas aos problemas atuais da sociedade. Atualmente, são 7 as linhas de pesquisa: minorias sociais, estigmatização, discriminação, desigualdade e resistência; sociedade e conhecimento, sociedade e economia, sociedade, participação social e políticas públicas, sociedade, ruralidade e ambiente, trabalho e sociedade, e violência, criminalização, cidadania e direito. A essas linhas estão associados diversos núcleos de estudos e laboratórios. Uma característica importante do programa de pós-graduação em Sociologia é a sua dimensão internacional. Desde o início, o corpo docente foi composto por professores formados em diferentes países: França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, México, Israel e, obviamente, o Brasil. Recebemos alunos ao longo dos anos da América Latina, da América Central e agora, crescentemente, da África. As nossas publicações têm uma circulação internacional. Em 3 anos, publicamos em 17 diferentes países e, mais recentemente, até uma publicação na China. Isso garantiu a nossa classificação dentro dos critérios da CAPES como curso 6, ou seja, um curso de padrão internacional. Algumas publicações são referência nacional também. Eu destaco o Dicionário de Trabalho e Tecnologia, uma obra importante que é referência em cursos de pós-graduação e formação qualificada. O desempenho dos alunos do programa tem se destacado em âmbito nacional, com a premiação de dissertações de mestrado e teses de doutorado, concedidas por agências como CNPq e CAPES. A relevante produção de professores e sua atuação tem levado à liderança em grupos de trabalho da SBS, ALAS e ISA, a cargos de direção em associações, bem como a participação em importantes conselhos no âmbito estadual, Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e Conselho de Desenvolvimento. Os núcleos de estudo e laboratórios têm significativa presença no apoio à qualificação de profissionais, produção de pesquisas e construção de debate público sobre ciência e inovação social.
Os primeiros anos do século XXI registraram transformações aceleradas em todas as dimensões da vida social. Novas formas de sociabilidade aparecem em contextos também marcados por retrocessos. A democracia ampliada é dinamizada por novas formas de participação política e do papel do Estado. Na esfera econômica, novas tecnologias reconfiguram trabalhadores e dinâmicas empresariais. A globalização dos mercados e o predomínio de altas finanças intensificam fluxos contraditórios de crescimento em escala mundial. Longe de serem tranquilos e harmoniosos, esses processos em curso vêm aumentando desigualdades socioeconômicas, conflitos e instabilidades. Então, nesses cenários, programas de pós-graduação em Sociologia como o da URGS são instâncias estratégicas que contribuem para o conhecimento e a interpretação da realidade social brasileira e mundial e também para subsidiar governos e sociedade em intervenções qualificadas, voltadas para a promoção de um mundo menos desigual e sustentável.